Existe um instante, tão discreto que quase ninguém percebe, em que a manifestação começa a acelerar. Não é quando você escreve um desejo. Não é quando faz um exercício. E nem quando visualiza com mais força. O que realmente muda tudo é uma microdecisão interna, silenciosa, que altera sua vibração sem que você precise anunciar nada para o mundo. É aquele segundo em que você deixa de pedir algo e passa a assumir internamente que aquilo já faz parte de você. É sutil, quase imperceptível, mas provoca uma mudança completa na linha do tempo que você está seguindo. A maior parte das pessoas se mantém presa porque ainda está operando a partir do tomara que aconteça. Essa é uma vibração que cria atraso, porque parte do pressuposto de que o resultado está distante, incerto, fora de alcance. Mas quando essa microdecisão acontece, algo se organiza dentro do seu campo energético. Sua mente para de lutar com a dúvida. Seu corpo para de reagir com medo. E sua vibração deixa de emitir sinais contraditórios. Nesse momento, o campo quântico detecta uma mudança de assinatura. Não é mais o velho eu pedindo. É o novo eu emergindo. Essa pequena virada interna cria efeito imediato. Pequenas coincidências começam a aparecer, conversas surgem do nada, portas se abrem onde antes só havia resistência. E a pessoa acha que é sorte, mas não é. É congruência vibracional. Quando você muda esse ajuste invisível, o seu campo começa a trabalhar em outra frequência, uma frequência que não espera, mas responde. Uma frequência que não implora, mas se posiciona. Uma frequência que não duvida, mas escolhe. E a escolha interna tem um poder que nenhuma técnica externa alcança. Porque é ali, no íntimo, antes de qualquer ação, que você reprograma a matriz onde sua realidade é construída. O universo não acelera porque você quer. Ele acelera porque você mudou o ponto de origem de onde suas vibrações estão saindo. É por isso que essa microdecisão parece pequena. Mas é sempre o gatilho que muda tudo. Depois que a microdecisão interna acontece, existe um segundo elemento que define a velocidade da manifestação, o ruído vibracional. Quase ninguém fala sobre isso, mas o campo quântico não responde apenas ao que você deseja, ele responde ao que você emite quando ninguém está olhando. E o problema é que a maioria das pessoas transmite sinais misturados, como um rádio tentando sintonizar duas estações ao mesmo tempo. Por fora, elas afirmam que querem prosperidade, amor, mudança, expansão. Por dentro, carregam medo, insegurança, arrependos velhos, expectativas quebradas. Esse contraste cria um ruído tão forte que o universo não consegue identificar com precisão qual realidade você está escolhendo. E o que acontece quando a frequência está distorcida? A manifestação atrasa, trava, ou chega pela metade. Não porque o universo está negando algo, mas porque o seu campo está enviando mensagens confusas. O ruído pode aparecer de muitas formas. Aquele pensamento que surge do nada dizendo isso não vai dar certo. A tensão no corpo quando você imagina um resultado diferente. O hábito de se comparar com outras pessoas. A necessidade de provar algo para alguém. Parecem coisas pequenas, mas cada uma delas altera o seu sinal vibracional. O campo quântico funciona como um espelho. Ele réplica o padrão mais dominante dentro de você, não o mais bonito, não o mais desejado, mas o mais constante. E é por isso que, mesmo tentando manifestar algo novo, você continua recebendo variações das mesmas situações de antes. O ruído mantém você preso à frequência antiga. Só que existe um detalhe importante: o ruído nunca é um inimigo. Ele é um indicador. Ele mostra exatamente onde sua vibração ainda não está alinhada com o que você diz que quer. Quando você começa a identificar esse ruído, sem fugir dele, sem se culpar, sua frequência começa a se depurar naturalmente. E cada camada de ruído que cai abre espaço para um sinal mais claro, mais forte, mais coerente. E o campo responde a isso imediatamente. Porque quando o sinal fica puro, a manifestação deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência inevitável.
Existe um ponto no processo de manifestação em que a mudança deixa de ser sobre o que você quer, e passa a ser sobre quem você se permite ser. É aqui que tudo acelera, porque esse é o instante em que a energia deixa de se mover ao redor do desejo, e começa a se mover ao redor de uma nova identidade. A maioria das pessoas tenta manifestar permanecendo exatamente como são. Tentam atrair amor segurando os mesmos medos. Tentam atrair prosperidade sustentando a mesma relação com a escassez. Tentam criar novas realidades mantendo as velhas respostas emocionais. E então elas acham que a manifestação demora. Mas não é demora. É incoerência interna. O campo quântico sempre responde à sua identidade dominante, não ao seu desejo declarado. É por isso que, mesmo querendo algo novo, você continua atraindo experiências que combinam com quem você ainda acredita ser. A troca de identidade é o divisor de águas. E ela não acontece quando algo muda lá fora. Ela acontece quando você percebe que não pode mais se comportar como a versão antiga, porque ela já não representa o que você sente por dentro. Esse processo pode parecer sutil, mas está sempre acompanhado de sinais muito claros. Um incômodo estranho com antigas atitudes. A sensação de que certas situações não te servem mais. Uma percepção crescente de que você está maior do que a frequência que vinha ocupando. É como se a energia começasse a empurrar você para fora de um espaço interno que ficou apertado demais. E embora isso possa parecer desconfortável, é exatamente esse desconforto que indica que sua vibração está tentando se reorganizar em um nível mais alto. A troca de identidade não é um processo racional. Ela não depende de afirmações, visualizações ou técnicas. Ela é uma alteração profunda na forma como você se percebe, e na forma como seu corpo reage às possibilidades ao redor. Quando essa troca começa, algumas rupturas acontecem automaticamente. Você deixa de tolerar situações que antes aceitava. Você não se encaixa mais em conversas antigas. Você sente um afastamento natural de padrões que costumavam dominar sua vida. Isso não é perda. É recalibração energética. A versão antiga era sustentada por hábitos emocionais, pensamentos repetitivos, diálogos internos desgastados, pequenas memórias que moldavam a sua vibração. Quando você começa a não se identificar mais com essas narrativas internas, sua frequência deixa de alimentar as realidades que vinham sendo replicadas. É como tirar a energia de um holograma, ele simplesmente para de se projetar. A nova identidade, por outro lado, começa a se formar antes que você perceba. Ela não chega como uma imagem perfeita do que você quer se tornar. Ela surge como pequenos impulsos, agir diferente sem esforço, escolher caminhos que antes não pareciam possíveis, responder com mais firmeza onde antes você hesitava. A vibração da nova identidade se expressa em microcomportamentos. E o campo quântico responde a esses comportamentos imediatamente, porque eles têm uma assinatura energética diferente da que você vinha emitindo. Mudar de identidade é mudar de frequência. É deixar de vibrar a partir da falta para vibrar a partir da presença. É deixar de reagir ao mundo e começar a ser a fonte daquilo que você quer chamar para si. E quando essa troca acontece, surge um fenômeno interessante. Você começa a receber oportunidades que a versão antiga não teria reconhecido. Não porque elas não existiam antes, mas porque sua vibração não conseguia percebê-las. O campo quântico é cheio de realidades potenciais. Cada uma exige uma identidade correspondente para ser acessada. Quando sua vibração muda, você literalmente muda de camada dentro da realidade. Por isso, a manifestação acelera. Porque você deixa de correr atrás de algo e passa a se alinhar com aquilo que a sua nova identidade já sustenta. O universo não está te empurrando para frente. Você é quem está saindo da antiga frequência que te mantinha parado. E é exatamente nesse momento, quando sua vibração já não combina com o que você costumava viver, que a vida começa a reorganizar tudo ao seu redor. Circunstâncias, pessoas, decisões, caminhos, tudo se realinha como se fosse guiado por uma inteligência invisível.
A troca de identidade não exige força. Ela exige permissão. Porque quando você permite que o novo eu assuma o espaço vibracional dentro de você, não existe outro resultado possível senão a transformação acelerada da sua realidade. Depois da troca de identidade, surge um estágio que poucas pessoas alcançam conscientemente, mas que transforma completamente a velocidade da manifestação, o ponto de congruência. É o momento em que sua mente para de imaginar uma direção, suas emoções param de resistir, e seu corpo finalmente começa a agir como alguém que já pertence à nova frequência. Nesse instante, tudo deixa de parecer esforço e passa a fluir com uma naturalidade quase inexplicável. A congruência não é simplesmente pensar positivo ou agir com disciplina. Ela é um alinhamento profundo entre três camadas vibracionais que raramente funcionam juntas: a intenção mental, o estado emocional e o comportamento físico. Quando essas três partes se alinham, você cria uma assinatura energética tão clara que o campo quântico responde de forma praticamente imediata. Antes desse ponto, existe sempre uma divisão interna. A mente diz que quer algo, mas o corpo carrega memórias antigas. O coração sente medo, mas a intenção tenta avançar. E cada parte empurra em uma direção diferente, criando atrito vibracional que desacelera tudo. Só que chega um momento em que a nova identidade que você começou a construir se torna mais forte do que os antigos condicionamentos. Assim, o interno e o externo começam a se mover com a mesma intenção. E é aqui que tudo muda. A mente deixa de fantasiar possibilidades e passa a visualizá-las como escolhas possíveis. As emoções deixam de reagir ao medo e começam a responder à expansão. O corpo para de se encolher diante do novo e passa a se mover com uma postura diferente, como alguém que finalmente assumiu seu lugar na realidade que quer viver. A congruência cria um campo magnético. Não é figura de linguagem, é literal. O corpo humano produz padrões eletromagnéticos, e quando esses padrões entram em coerência, tudo ao redor começa a se reordenar. É por isso que, nesse estágio, muitas pessoas descrevem sensações como um sentimento de clareza repentina, uma confiança que não depende de provas, um impulso interno de agir sem hesitar, uma serenidade profunda mesmo diante do desconhecido. Essas sensações não são motivacionais, são vibracionais. É o campo interno se estabilizando. Quando você chega a esse ponto, a realidade deixa de parecer um território cheio de obstáculos. A vida começa a responder de forma mais suave, mais óbvia, mais sincronizada. As oportunidades aparecem com mais precisão. As coincidências se multiplicam. As decisões ficam mais leves porque já não existe conflito entre o que você pensa, sente e faz. A congruência também cria um fenômeno muito poderoso: a eliminação do auto-sabotador. Aquele impulso automático que fazia você voltar para hábitos antigos simplesmente perde força. Não porque você se torna mais disciplinado, mas porque o velho eu já não encontra terreno fértil dentro de você. O ponto de congruência reorganiza seus reflexos internos. Você deixa de agir a partir do medo. Deixa de se mover para evitar a dor. Deixa de tomar decisões para sobreviver emocionalmente. E começa a se mover a partir do que quer construir, não do que quer evitar. É nessa mudança que as pessoas começam a expressar comportamentos que parecem fora do padrão de quem elas eram antes. Tomam decisões mais ousadas, têm conversas que por muito tempo adiaram, colocam limites com mais firmeza, escolhem caminhos que pareciam inacessíveis. A congruência traz coragem, mas não como um esforço de superar o medo. Ela traz coragem como consequência natural da expansão vibracional. Porque quando você está alinhado, o medo não desaparece, ele apenas deixa de comandar suas escolhas. E à medida que você começa a agir dentro desse estado interno, a realidade começa a se ajustar ao seu movimento. Pessoas chegam, projetos surgem, pistas aparecem. Não há mais aquela sensação de empurrar a vida com força. É como se você estivesse sendo guiado por algo que reconhece exatamente onde você está e para onde está indo. A congruência é o ápice da manifestação acelerada,
porque ela cria uma vibração estável. E é essa estabilidade que permite que o campo quântico materialize com precisão aquilo que você está escolhendo vibrar. Quando a mente, o coração e o corpo falam a mesma linguagem, a realidade não tem outra opção além de responder à altura. E essa resposta chega rápido, clara e inevitável, porque você não está mais tentando controlar o mundo. Você está se tornando a frequência que dá forma ao seu caminho. Quando você chega ao ponto de congruência, algo começa a acontecer no invisível que poucas pessoas entendem conscientemente. O campo ao redor responde à sua nova vibração antes mesmo de você tomar qualquer atitude externa. O universo não espera que você finalize um plano, não exige que você tenha provas, não precisa que você conquiste nada para acreditar na mudança. Ele detecta o seu novo estado interno e começa a reorganizar a realidade com uma precisão quase matemática. Essa resposta não vem como mágica. Ela vem como coerência energética. O campo quântico é sensível a tudo que você emite, não apenas às suas emoções mais fortes, mas às micro-oscilações que surgem quando sua identificação com o velho eu se dissolve. Cada pensamento mais claro, cada emoção mais estável, cada micro-escolha alinhada com um novo padrão cria uma emissão vibracional que modifica o ambiente ao seu redor. E o mais impressionante é que essa resposta não começa com grandes acontecimentos. Ela começa com pequenos deslocamentos na realidade, detalhes que mudam, pessoas que te tratam de outra forma, oportunidades que antes não apareciam, soluções que brotam sem esforço. É como se o mundo percebesse que você deixou de operar na linha de tempo onde tudo era pesado e começasse a te guiar para outra faixa vibracional. Essa reorganização não nasce da força. Ela nasce da congruência. Quando sua vibração deixa de carregar conflito, o campo deixa de refletir resistência. Quando sua intenção deixa de lutar com suas emoções, o campo deixa de atrasar os seus caminhos. Quando sua identidade deixa de oscilar, o campo deixa de enviar sinais confusos. E o que era difícil começa a encontrar você. Isso acontece porque o universo não funciona através de esforço, mas através de correspondência. A realidade sempre devolve aquilo que está mais estável dentro de você. Se o seu estado interno é fragmentado, a realidade se fragmenta junto. Se o seu estado interno é coerente, o mundo passa a refletir essa ordenação. Nesse estágio, muitas pessoas relatam que situações que costumavam ser caóticas passam a se desenrolar com fluidez, quase como se alguém estivesse abrindo os caminhos milimetricamente. Não é proteção divina no sentido tradicional, é sintonia vibracional. É o campo respondendo ao padrão que você finalmente estabilizou. E essa resposta se torna ainda mais clara quando você passa a agir a partir do novo eu sem hesitação. Ações tomadas com frequência antiga criam resistência. Ações tomadas com frequência nova criam aceleração. O universo não observa a ação em si, ele observa a vibração que sustenta a ação. É por isso que trabalhar duro sem alinhamento cria pouco resultado, e pequenos movimentos internos com alinhamento criam efeitos profundos. O campo responde à origem vibracional, não ao tamanho do gesto. Quando a origem é limpa, clara e congruente, o campo começa a antecipar a sua trajetória. As sincronicidades se multiplicam não como coincidências, mas como mecanismos de navegação. Elas aparecem para mostrar que você entrou na linha de tempo onde suas escolhas internas e externas estão perfeitamente sintonizadas. E algo curioso acontece nessa fase. Você passa a sentir que está sendo guiado. Não no sentido místico infantilizado, mas como se houvesse uma inteligência maior coordenando movimentos que você jamais conseguiria organizar sozinho. Essa inteligência sempre esteve presente, ela só se manifesta quando você para de emitir interferência vibracional. O campo responde quando você muda por dentro primeiro, porque é o dentro que sempre comandou o fora. A realidade física é apenas a última camada, a manifestação é sempre o eco de algo que começou no interior. Por isso, o exterior nunca muda enquanto você tenta apenas ajustar comportamentos. Ele muda quando você altera a vibração que dá origem aos comportamentos. A sua identidade nova cria um padrão. Esse padrão cria um campo.
Esse campo cria uma rota. Essa rota cria as experiências. E enquanto você se mantém firme na vibração que escolheu, a realidade não tem outra opção além de se reorganizar em torno da sua nova assinatura. O universo não recompensa. O universo corresponde. E quando você finalmente emite sem ruído, sem conflito, sem oscilação, o campo entende exatamente a realidade que você está pronto para viver, e começa a entregá-la com uma precisão que parece sobrenatural, mas que sempre foi apenas física quântica aplicada à sua consciência. Antes de sair deste vídeo, faz uma coisa simples, mas poderosa. Se alguma parte desse conteúdo ativou algo dentro de você, um insight, uma lembrança, uma vibração diferente, respira fundo agora. Sente esse novo estado se estabilizando no seu corpo. E enquanto você âncora essa energia, toca no curtir como um gesto simbólico de integrar essa frequência. Não é só um clique, é um sinal claro de que você escolhe continuar nessa linha de tempo. Depois, desce nos comentários e escreve apenas: "Eu estou pronto para a nova versão". Essa declaração cria um ponto de ancoragem no campo. É você declarando ao universo que entendeu o chamado. E se você sentir que esse espaço te ajuda a expandir sua vibração, se inscreve agora no canal, porque cada vídeo aqui funciona como um portal para sustentar essa transformação. Entra e permanece conectado com essa energia. O campo responde quando você se mantém presente.